Bom, pessoal, começando agora aula 5, falaremos do campo elétrico de uma partícula eletrizada e o vetor de um campo elétrico. Na figura aí, vocês estão vendo duas placas paralelas, uma positiva e uma placa negativa. Observe que o campo ele sai da placa positiva e vai até a placa negativa. Na eletrônica, se vocês observarem, já tiverem ouvido falar do capacitor, isso aí é justamente um modelo de um capacitor, né? Para vocês aí que gostam de mexer nas coisas, desmontar, por exemplo, se você pegar um ventilador, quando o ventilador você liga na velocidade mais fraca, ele não quer rodar, e você vai lá e dá uma ajudinha com a mão lá, rodando a hélice. Aí ele pega a velocidade e começa a rodar. Aí você tem que ligar na velocidade mais forte, que ele começa a rodar devagarzinho até pegar a velocidade, né? E às vezes nem isso, você tem que girar com a mão a hélice do ventilador para até pegar a velocidade, aí é que ele vai funcionar. Aquele defeito ali é o capacitor, né? Quando você abre dentro do motor, tem uma pecinha quadradinha que é o capacitor, né? Qual é a função do capacitor? Armazenar elétron, né? Armazenar energia, como se fosse uma bateria, através de campo elétrico, entendeu? Através de campo elétrico. Então, o que acontece? Então é só você trocar o capacitor lá do ventilador, compra um de mesma capacitância, entendeu? 1,5, 2 microfarad. Isso aí vocês vão ver futuramente, vocês vão observar quando vocês desmontar. Vai ter lá a medidazinha, 2 microfarad, 1,5 microfarad. Quanto mais potente o motor do ventilador, mais potente vai ser esse capacitor, né? Isso aí é um exemplo de energia armazenada através de campo elétrico. Então, se você pegar um ventilador pequeno e botar um capacitor grande, ele vai girar muito rápido, né? Aí vai exceder o limite de engenharia do motor e com certeza esse motor vai esculhambar mais cedo, né? Porque está funcionando além da capacidade. Está funcionando no limite. Então, vamos aqui ao próximo slide. Nosso plano de aula, né? Física eletrostática, conteúdo campo elétrico de uma partícula eletrizada e o vetor campo elétrico, né? Campo elétrico de uma partícula e o vetor campo elétrico. Vetor é a direção e o sentido desse campo, né? Para onde ele aponta. A nossa metodologia é uma aula expositiva, né? No YouTube, Físico Anderson Miranda, o canal. E vamos ter hoje resolução de questões. Campo elétrico, né, de uma partícula. São linhas de força atrativa ou repulsiva numa determinada área que interage com uma carga de prova dentro desse campo. Então, essa partícula vermelha aí à esquerda, negativa, né? Essa partícula vermelha negativa, veja que as flechas, que são as linhas de campo elétrico, elas estão entrando, né? Foi convencionado que negativo está entrando. E no lado direito, temos linhas de força, que é uma partícula positiva, linha de campo elétrico, né? Está saindo, que nem a figura lá do primeiro slide. Campo elétrico. Quando falar em campo elétrico, lembre-se de campo gravitacional. Campo gravitacional. Eles são relacionados, são até parecidos a fórmula, né? Campo elétrico, campo gravitacional. Lembrando que peso, né? Você já viu isso aí, é igual a massa vezes gravidade, né? Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, gravidade é o quê?
peso sobre massa. Então, campo gravitacional é peso sobre massa. Fazendo analogia, o campo E, esse E em maiúsculo, é igual ao quê? Força sobre quê? Que é a carga, medida em Newton por Coulomb. Então, o que que acontece? Do mesmo jeito que a gravidade lá é o peso, né? Que é uma espécie de força sobre a massa, né? A massa é intrínseca ao objeto que está nesse campo, né? Aqui no campo elétrico também. O campo gravitacional, aqui, campo elétrico, é igual ao quê? Em vez de peso, é força, né? Força, peso, força. Sobre uma característica intrínseca ao objeto que está dentro dele. Que no caso lá em cima, no campo gravitacional, é massa. E aqui é a carga do elemento, da partícula, né? Porque estamos falando de campo elétrico. É a carga medida em Newton por Coulomb, né? O campo elétrico é medido assim. Então, vamos fazer um exercíciozinho de aplicação? Vamos lá. Uma partícula pontiforme de carga elétrica igual a 2,0, né? 2,10 a menos 6 Coulomb é deixada em uma região de campo elétrico igual a 100 volt por metro. Calcule o módulo da força elétrica produzido sobre essa carga. Então, meu amigo, se a carga está em um determinado campo elétrico, dependendo do tipo de campo e do tipo de carga, vai haver atração ou repulsão. Atração ou repulsão, né? Então é só você lembrar, os opostos se atraem e os iguais se repelem, né? Então o que que acontece? Carga, tá aí o valor da carga, 2 vezes 10 a menos 6, e o campo elétrico 100 volt por metro. Então, você usando a formulazinha, né? Você quer a força, então força é igual a campo elétrico vezes carga. Multiplicando 100 vezes 2, 10 a menos 6, vamos ter força igual a 2 vezes 10 a menos 4, né? Uma força bem pequenininha. Mas também a carga quase não tem massa, né? Isso aí vai gerar uma aceleração. E deve ser uma aceleração muito grande, porque se você usar lá a segunda lei de Newton, que vocês já viram, força é igual a massa vezes aceleração. Como a massa é pequena, a força é pequena, né? Mas isso vai gerar uma aceleração, acredito que seja boa, né? Porque a massa dessa carga talvez seja pequena, né? Então, observação, carga positiva segue o sentido do campo. Então, o que que acontece? Se o campo vamos levar ao seguinte, o campo é positivo e a carga é negativa, né? Então, como você já viram, quando o campo é positivo, as flechas estão saindo, né? Se a carga é negativa, elas não vão acompanhar o sentido da flecha, elas vão contra a flecha, né? Elas vão no sentido de se colar na carga positiva. Agora, se a carga for positiva, né? A carguinha pequena que está lá no campo, quando vem a flecha, ela vai o quê? Seguir a flecha, né? Para mais longe da carga que está emitindo esse campo elétrico. Tá aí, né? Uma figurinha do que eu acabei de falar. Nessa primeira figura à esquerda, a carga ali positiva, tá saindo linhas de campo elétrico e tem uma carga positiva. E o que que acontece? Essa carga positiva está se afastando, seguindo o sentido do campo, das linhas de campo elétrico, né? Com a força, né? Se tem força, tem aceleração. Aqui do lado direito, que eu acabei de falar, é a carga positiva
e temos uma carguinha, um Qzinho ali negativo. E então o que está acontecendo? Essa carga negativa está se aproximando, né? Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Outro exercício, né? Esse exercício tem muito cara de Enem. Imagine uma carga elétrica dentro de duas placas paralelas, né? Que eu falei lá o caso do nosso capacitor, né? Do ventilador lá que tem aí na sua casa. Aí você joga uma carga dentro desse capacitor. Aí vejam só, né? Positivo na esquerda e negativo na direita. Então, o que que acontece? Essa carga, vamos supor aqui, se essa carga for positiva, nessa carga, esse Qzinho aí for positivo, qual seria a letra que iria A, B, C ou D, que representaria o vetor, né? O vetor dessa carguinha pequena. Letra A seguiria o sentido do campo. Isso, letra A, viu? Segue o sentido do campo, se essa carguinha aqui for positiva. Letra B, não. Letra C, não vai para cima. Letra D, não vai para baixo. Nem letra E, né? Não tem nada a ver. Então, se essa carga positiva for positiva, ela vai seguir a letra A, né? Vai seguir o sentido do campo, que é de mais para menos. E se essa carga Q for negativa, né? Ela vai para onde? Vai para A. Então, qual é a seta que a gente vai, a letra que a gente vai escolher se essa carga for negativa? Letra B, tá ok? Pois então, é só isso, né? Nossa aula de hoje.